Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós estamos aqui mais uma vez nessa EBD online para ser edificado pela palavra de Deus, para aprendermos mais um pouco sobre Ele, dele, e que você faça proveito dessa aula, que nós possamos aprender da palavra nesse momento. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 19 ao verso 30. Esse texto já tem a ver com o que nós vamos aprender hoje também sobre culto, sobre essa perspectiva de culto, já que está aí em voga, né? A temática do culto, etc. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre ele hoje e algumas aulas de domingo também. Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 30. É um texto conhecido, Jesus falando com a mulher samaritana. E esse texto na minha Bíblia, por exemplo, tem um título assim: A Verdadeira Adoração. Então diz assim a palavra de Deus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que este porventura o Cristo? Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos, nós adoramos, nós exaltamos ao teu santo nome, Pai. Nós somos gratos a ti porque o Senhor de fato é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que transcendeu, que veio dos céus até a terra, se esvaziou de toda a sua glória e habitou entre nós. Nós te louvamos, agradecemos, adoramos ao teu santo e bendito nome. E Pai eterno, rogamos a ti que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós sabemos o quanto nós somos falhos, pecadores, ó Pai. Pai eterno, fica conosco, Deus. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos algumas pessoas queridas que estão completando mais um ano de vida durante essa semana. A nossa irmã, Dona Maria Munhoz, a pequena Sofia Coimbra, está completando mais um ano de vida. A nossa irmã Thalita Carvalho, o nosso querido irmão José Lima, e o nosso adolescente, o nosso jovem Luiz Paulo. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, prolongando os anos de vida de cada um de vocês. E as nossas famílias de oração dessa semana é a família do nosso irmão João Munhoz e a família também do nosso irmão Jorge Massahara. Que Deus então esteja abençoando cada um também dessas famílias. Nós vamos orar daqui a pouco, colocando a vida deles diante
das mãos do nosso Deus. Mas antes nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora. Vamos louvar o nosso Deus nessa hora. Confessará o Senhor, outros joelhos se dobrará, mas aquele que a ti receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, outros joelhos se dobrará, mas aquele que a ti receber o tesouro
Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina ainda que lá em Provérbios 11, 24, a seguinte realidade: há quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Esse provérbio está dizendo sobre a questão de dar liberalmente. E nós podemos trazer essa realidade para os dízimos, para as nossas ofertas. Como eu venho falando, a igreja tem diversos desafios que devem ser vencidos, né? Nós temos o desafio da reforma da nossa congregação em Ribeira da Barra, que a gente está trabalhando, está conseguindo. A gente, nesses 2 sábados, a gente parou um pouco, mas a gente vai retomar com a graça de Deus. Nós temos os nossos missionários, nossas parcerias missionárias, onde a gente deve permanecer fiel a cada um deles. Nós temos os nossos funcionários, nós temos as pessoas que nós ajudamos com cestas básicas. Nós estamos dando diversas cestas básicas durante a semana, na verdade durante o mês, e nós só podemos fazer isso através da fidelidade do povo de Deus. Então permaneça fiel ao seu Deus, com gratidão, com alegria no coração, porque é assim que Ele deseja, justamente isso que Ele deseja para cada um de nós. O provérbio é muito claro: a quem dá liberalmente, ainda lhe acrescentará mais e mais, mas ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então, faça o que a palavra de Deus nos ensina e seja fiel ao nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora, por essas pessoas queridas também, e que Deus esteja abençoando cada uma delas. Pai eterno, Deus querido, nós primeiramente queremos colocar a nossa vida diante da Tua presença, queremos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas, queremos rogar a Ti que em nome de Jesus o Senhor possa abençoá-los, possa fazer frutificar, Pai, e acrescenta cada dia mais, conforme a Tua santa e maravilhosa vontade. Pai eterno, permaneça conosco, nos ajude nessa caminhada, nos ajude a manter todas as nossas parcerias com missionários, manter todos os funcionários, manter a nossa vida de modo geral na igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar os corações de cada um, Pai, para que sejam fiéis conforme a Tua santa e maravilhosa vontade. Permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus. Pai eterno, também colocamos pessoas queridas em Tuas mãos. Colocamos a nossa irmã Maria Munhoz em Tuas mãos, a nossa pequena Sofia Coimbra em Tuas mãos, a nossa irmã Thalita Carvalho, o nosso irmão José Lima e o jovem, o adolescente Luiz Paulo. Pai eterno, em nome de Jesus, sustenta a vida de cada um deles, prolonga os anos de vida, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a vida de cada um deles. E, Pai eterno, continue assim, Senhor, providenciando e sustentando tudo aquilo que eles precisam, Pai, para o louvor da Tua glória. Pai eterno, também colocamos a vida e a família do nosso irmão João Munhoz em Tuas mãos, e a família também do nosso irmão Jorge Massahara. Pai eterno, abençoe essas duas famílias, que nós possamos, de fato, nos debruçar em oração, em joelho, no chão, por essas famílias tão queridas, e que o Senhor possa estar livrando-os de todo mal, sustentando cada lar, em nome de Jesus que nós oramos. Permaneça conosco, Pai, ilumina a nossa mente, o nosso coração, e fica conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos começar uma série de estudos sobre culto, principalmente o culto do Novo Testamento, essa aula de hoje. E a gente vai estar aprendendo um pouco sobre essa temática do culto, sobre o que seria o culto, como podemos fazer culto,
e outras coisas mais. Para isso a gente vai ler 2 textos bíblicos. Primeiro lá em Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses, capítulo 3, no verso 16. Depois nós vamos ler também Atos, capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. É um texto que vocês conhecem bem e sabem também que eu gosto muito. Atos 2, verso 42 ao 47. E primeiro nós vamos ler Colossenses capítulo 3, do verso 16. Vamos ler então. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vamos ler mais uma vez? Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva do culto, principalmente do culto no Novo Testamento, a gente pode diferenciar de várias formas. E aqui eu separei 4 tópicos sobre essa questão do culto, que seriam quais? O culto pessoal, o culto em casa, o culto no templo, elementos do culto. Então, quando a gente fala de culto, a nossa vida deve ser um culto a Deus. Isso não só dentro do templo, mas a nossa vida deve cultuar a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não é possível um cristão ou a pessoa que se diz cristã viver uma vida durante 6 dias de uma forma, durante 6 dias de uma forma e em um dia de outra. No primeiro dia da semana, no domingo, eu vivo uma vida de uma forma. Eu vou na igreja, eu participo do culto online, eu adoro a Deus, eu tenho palavras boas, eu sou bondoso, mas de segunda a sábado, eu sou outra pessoa. Eu vivo conforme a minha vontade, eu não respeito a ninguém, eu falo palavras torpes, eu não leio a Bíblia, não estou com Deus, não canto louvores, não faço absolutamente nada. Então, queridos, quando a gente pensa em culto, a nossa vida deve ser um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Reverendo Guilhermino, foi pastor da igreja da Catedral há muitos anos, da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, da onde eu sou membro, fui membro, né, melhor dizendo, e muitas vezes quando ele terminava o culto, ele dava a bênção e ele falava a seguinte frase: acabou a liturgia do templo, mas começou agora, quando vocês saírem desse templo, vai começar a liturgia da vida. E é uma verdade.
justamente porque a vida deve refletir esse culto de louvor e adoração a Deus. E esse é o primeiro ponto dessa lição, é o culto pessoal, seu com Deus no cotidiano da sua vida. Eu costumo dizer também, eu já falei isso com os jovens, já falei com os adultos, já falei em escola dominical, mas vale a pena lembrar, se a gente pegar uma folha de papel em branco, e eu tenho uma folha de papel em branco, se eu começar a escrever aqui 7 horas da manhã, ou melhor, acordo 6h30, 6h30 da manhã, o que eu faço? De 6h30 até a hora que eu vou dormir, lá para meia-noite, e você colocar e listar o que você faz durante esse dia, quantas coisas refletem de fato a glória de Deus, o quanto isso faz parte do seu culto ao Senhor, no seu cotidiano, diariamente. Aí você vai começar a perceber que, poxa, eu fico muito tempo assistindo televisão, eu fico muito tempo mexendo no celular, eu fico muito tempo fazendo outros tipos de coisas. Eu poderia de repente estar lendo a palavra de Deus, eu poderia estar cantando louvor, eu poderia estar intencionalmente orando por alguém, e isso tudo faz parte do culto pessoal, do nosso culto pessoal a Deus. Então, meus irmãos, esse primeiro ponto quer dizer exatamente isso. Existe um culto, mas existe um culto pessoal, diário, contínuo, seu e meu, no cotidiano da nossa vida. Como é a nossa vida no nosso trabalho? Quais são as nossas atitudes no trabalho? Elas refletem de fato a glória de Deus ou não? Como que a nossa vida no transporte público, por exemplo, que a gente pega muitas vezes, ela reflete a glória de Deus ou não? Como que é nosso tipo de conversas com outras pessoas, ou pelo WhatsApp, ou de qualquer forma, ou verbalmente mesmo? Como é o nosso tipo, qual é o nosso tipo de conversa com as outras pessoas? O que nós temos visto? Isso tudo reflete nesse culto pessoal, que deve ser diário e contínuo diante de Deus. Uma segunda realidade que a gente pode aprender mediante esses textos todos que lemos. Aqui a gente leu em Atos 2, 42 a 47, como que aqueles homens viviam, eles perseveravam na doutrina, no partilho do pão, eles estavam juntos adorando a Deus, eles estavam em casa e etc. E em Colossenses 3,16 vai falar que esse culto nosso, diário, contínuo, deve ser rico na palavra de Deus. Então, por isso que a nossa devoção pessoal, o nosso culto pessoal deve ser baseado na palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, meus irmãos. Não existe um cristianismo sem Bíblia. Não existe cristianismo sem oração. Não existe um ser cristão, é isso que eu quero dizer. Não existe a pessoa falar assim, eu sou um cristão, e não ter a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Não é possível isso. Porque quanto mais nós lemos a Bíblia, mais queremos ler, porque ela nos alimenta, ela nos protege, ela nos guia, principalmente nesses dias difíceis que estamos passando. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Onde está a palavra de Cristo? Na palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso mais, cada vez mais. Uma segunda realidade que a gente pode destacar com relação ao culto é uma atitude perdida muitas vezes. E a gente deve começar a resgatar isso, principalmente nesses dias que as igrejas estão fechadas. E aqui eu não vou entrar nessa polêmica de o porquê, ou perseguição, ou etc. Não. Mas tudo bem, as igrejas estão fechadas, mas você tem cultuado a Deus na sua casa, com a sua família? Ora, meus irmãos, se muitas vezes nós reclamamos que o templo está fechado, mas nós não fazemos um culto doméstico, não fazemos um culto no nosso lar.
Nós não debruçamos na palavra de Deus com a nossa família diariamente ou algumas vezes na semana para ler a Bíblia, para falar com Deus, para estar perto dele. E isso é fundamental, isso é muito importante. Nós precisamos sim resgatar essa realidade desse culto em casa, desse culto doméstico. E a gente vai começar a enfatizar e divulgar esse tipo de realidade. Nós precisamos sentar à mesa com a nossa família, orar juntos, ler a palavra de Deus juntos, cantar juntos. Aqui no texto de Atos é claro essa realidade. O que eles faziam aqui? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam diariamente, de casa em casa. Existia culto na casa. Existia culto nos lares. A igreja na época crescia exatamente assim. Os cultos eram nos lares. E existia o crescimento da igreja do Senhor. O crescimento de diversas formas. Não só de pessoas, mas o crescimento familiar. A intimidade da família. A oração em família. Nós precisamos resgatar isso para que a nossa igreja cresça forte e saudável. Isso é uma ferramenta fundamental para o crescimento da igreja, o retorno ao culto no lar, ao culto familiar, ao culto onde nós paramos um tempo, lemos a Bíblia, oramos, cantamos louvores ao nosso Deus. Faça isso, comece hoje. Comece hoje. Acabou o culto aqui, junta a sua família, lê um versículo bíblico, cante um louvor, ore. Você, homem, sacerdote do lar, faça isso. Talvez a mulher, dona de casa, que vive sozinha com seus filhos, faça isso, chame os seus filhos, sente na mesa. Nós agora vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos ler esse texto bíblico e vamos perceber que Deus quer que nós estejamos unidos como irmãos, como filhos, como pais. Faça esse exercício, pode até pegar esse texto de Colossenses 3,16 mesmo. E leia ele, junto com os familiares, e perceba o cuidado de Deus pela vida de cada um de nós. Uma terceira realidade que a gente observa, principalmente nesse texto de Atos 2, do 42 ao 47, existe um culto pessoal, existe um culto em casa nesse texto, e existe um culto no templo. Eles estavam unânimes no templo. O culto dentro do templo é fundamental. É fundamental. E nós precisamos valorizar o culto no templo, meus irmãos. Porque muitas vezes as pessoas falam, o templo está fechado, a igreja está sendo perseguida e etc. Mas quando está tudo aberto não vai. Coloca-se desculpas e mais desculpas e outras coisas mais. Hoje está frio, hoje está calor. Choveu, não. Hoje o sol está batendo muito forte. Eu tenho que trabalhar e põe desculpas e desculpas. Eu tenho faculdade, eu tenho serviço, eu tenho outras coisas. Meus irmãos, se nós não separarmos tempo para o nosso Deus, a gente não tem sentido se dizer cristão. Porque Cristo dedicou o seu tempo por nós. Porque Cristo, mesmo imerecedores que somos, veio ao nosso encontro. Porque Cristo, Ele abriu mão de toda a sua glória. E muitas vezes nós não queremos nem abrir mão da televisão para ir à igreja. Nós não queremos abrir mão do celular, não queremos abrir mão do namoro, não queremos abrir mão do trabalho, não queremos abrir mão de absolutamente nada por aquele que entregou a sua vida por nós.
E isso é muito sério, meus irmãos. Nós precisamos sim valorizar o culto. O culto ao Senhor, o culto do Senhor, pertence a Ele o culto. Ele é o autor do culto. Para Ele o culto. Fora que muitas pessoas, quando vão, de modo geral, eu digo isso da igreja, de modo geral, não só Araçás, mas todas as igrejas, muitas pessoas vão ao culto para assistir a um culto. E eles esperam que esse culto seja palatável a eles. Eles não vão prestar um culto ao Senhor. Eles vão lá porque eles querem escutar algum tipo de música nova. Eles vão, muitas vezes, as pessoas vão porque querem escutar uma palavra que de repente acaricia o coração dela de alguma forma. As pessoas não querem escutar sobre o pecado delas, as pessoas não querem escutar sobre o que elas devem fazer com o pecado delas, as pessoas não querem saber de arrependimento porque elas estão erradas de alguma forma. As pessoas querem muitas vezes que o pastor ou o pregador ou as músicas passe a mão na cabeça deles para eles se sentirem numa espécie de show gospel, onde os sentimentos são muito mais valorizados do que a própria palavra de Deus. Certa vez um pastor dando uma palestra, agora eu esqueci o nome do pastor, mas esse pastor dando uma palestra que em muitas igrejas não existe diferença de um show de um cantor popular qualquer que aconteça no Brasil para um culto dentro da igreja. Porque dentro do culto da igreja as pessoas ficam arrepiadas, as pessoas ficam chorosas, as pessoas ficam extasiadas, alegres, e às vezes num show mundano as pessoas ficam arrepiadas, ficam extasiadas, ficam chorosas e alegres. Mas isso não é culto a Deus. O culto não é para que nós sintamos algo. O culto é para que nós ofereçamos a nossa adoração a Deus. O culto é para que nós nos acheguemos a Deus e falemos assim para Ele: olha, Deus, eu não sou merecedor de estar aqui nesse culto, porque eu sou pecador, eu sou falho. Eu só entro nesse templo através da Tua graça. E é por isso que eu te louvo, e é por isso que eu te sirvo, e é por isso que eu te dou o meu amor. Não diz uma canção assim? Então o culto dentro do templo deve ser valorizado, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos valorizar o culto. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Muitas vezes nós damos, não estou falando de coisas sérias, eu estou falando de desculpas, como popularmente se diz, esfarrapadas, vamos dizer assim. Desculpas que, hoje eu estou cansado, não, está chovendo, não, está muito sol, não, aconteceu alguma coisa. Priorize o culto na sua vida. E aí a gente tem alguns elementos desse culto. O que acontece no culto? O que é para acontecer no culto? Quando a gente lê principalmente o texto de Colossenses 3:16, a gente aprende algumas coisas do que é preciso ter nesse culto. O verso diz assim, Colossenses 3:16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. O que isso quer dizer? No culto é preciso ter leitura da palavra de Deus e pregação. Não existe culto, principalmente um culto reformado, onde a centralidade a gente afirma que a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Quando não se tem a pregação do Evangelho, não existe culto. O culto não foi completo, então não existe esse culto a Deus sem a ministração da palavra de Deus. Certa vez um outro pastor foi pregar numa igreja e ele
foi convidado a pregar e cantou-se, cantou mais um pouco, e cantou mais um pouco, e cantou, oraram, cantaram. Aí viraram para ele e falaram assim: pastor, está quase na hora de acabar o culto. Você prega pelo menos uns 5 minutos? O pastor falou assim: não prego, em 5 minutos não. Meus irmãos, a centralidade do culto deve ser a palavra de Deus exposta e pregada. É por isso que no culto, não sei se vocês reparam isso, o maior tempo é da exposição da palavra. Nós cantamos, nós oramos, mas a exposição da palavra, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus deve ser algo central e fundamental no culto do Senhor. Então, o primeiro elemento, talvez o mais importante, talvez não, o mais importante elemento do culto é a leitura e a exposição da palavra de Deus. A leitura e a pregação da palavra de Deus. Um outro elemento do culto que é fundamental, que não existe culto sem isso também, é a oração. Meus irmãos, um culto sem oração não é culto. No culto nós precisamos louvar a Deus em oração. Nós precisamos sim pedir perdão dos nossos pecados em oração. Nós precisamos orar em gratidão. Nós precisamos orar pelos enfermos. Nós precisamos orar no culto. Um culto sem oração não é culto. Então valorize o tempo de oração que você tem dentro do culto. Outra realidade que o texto aqui afirma, Colossenses 3, é o seguinte: ele vai falar sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Meus irmãos, é preciso cantar no culto ao Senhor. É um elemento também fundamental, louvar a Deus. Deus requer esse culto de louvor e adoração a Ele, onde nós adentramos diante do seu santuário e cantamos hinos, cânticos de louvor. Mas também não é qualquer cântico. Nós muitas vezes vemos cânticos autocentrados, cânticos de estilo mantra, que se repete a mesma coisa, justamente para trazer uma sensação de, como se diz, uma sensação da pessoa estar extasiada, emocionada. Mas o cântico não é isso. Nós precisamos valorizar os nossos hinos também, mas cânticos espirituais ao nosso Deus. E é no culto, e faz parte do culto, o serviço mútuo um pelos outros, conforme a gente lê em Atos 2:45, que diz assim: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso eles faziam no culto. Eles distribuíam, existia serviço mútuo. O dízimo faz parte do culto e aqui está a prova disso. Eles só conseguiam, de fato, distribuir esses produtos à medida que alguém tinha necessidade, porque eles devolviam esses dízimos, essas ofertas. Então, meus irmãos, dessa introdução que a gente está falando sobre culto, o culto deve ser um culto pessoal. Primeira coisa, como está a sua vida com Deus durante a semana? O que você tem feito? Quais são os tipos de conversa? Você lê a Bíblia? Você ora? Você pessoalmente. Segundo, existe um culto em casa, no lar, a sua família. Terceiro, existe um culto no templo. Valorize esse culto. Tanto o culto pessoal, quanto o culto em casa, quanto o culto no templo. Valorize isso em nome de Jesus.
Separe tempo. Separe tempo. E esses elementos do culto, que é a quarta realidade que a gente está vendo aqui, quais são eles, esses elementos do culto? Leitura e pregação da palavra de Deus, oração, cânticos espirituais e serviço mútuo uns pelos outros. E também serviço dentro da igreja ao nosso Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida e que nós nos atentemos para as realidades que verdadeiramente são centrais na vida cristã. Que nós não fiquemos discutindo sobre coisas que talvez não levem a nada. Que nós foquemos de como está a minha vida cultica. Como está o meu culto pessoal a Deus? Como está o meu lar, a minha casa? Será que não está na hora de resgatar o culto em casa? Como está a minha devoção? Quais são os motivos pelos quais eu vou ao templo? Eu vou para ser servido ou eu vou para servir? Pense nisso. Fique com essas interrogações na sua mente, na sua cabeça, justamente para que você possa valorizar o culto do Senhor na vida da própria igreja. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Pai eterno, Deus Santo, nós te louvamos, Senhor, porque temos o privilégio de abrir a Tua palavra e verbalizá-la, Senhor, de forma clara, objetiva e conforme a Tua santa vontade. Pai eterno, em nome de Jesus, coloque nos nossos corações o desejo, o anseio de poder e valorizar, ó Pai, o culto do Senhor, ó Pai. Estar com os irmãos louvando ao Teu santo nome, adorando a Ti, Pai, a beleza da Tua santa vontade, da Tua santa palavra. Pai eterno, em nome de Jesus, que nós possamos ser tocados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito e valorizemos isso, Pai. Tantas pessoas não podem adorar a Deus. Adoram a Deus em cavernas, com trechos da Bíblia. Pai eterno, em nome de Jesus, nos livre disso. Nos ajude de fato a valorizar o culto do Senhor, tanto pessoal, como no lar, como no templo, como na vida. Permaneça conosco, Pai. Em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, louvado seja Deus. Nós, hoje à noite, temos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós vamos estar meditando à noite sobre a brevidade da vida. Meus irmãos, a vida é muito breve. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa temática à noite, às 19 horas. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, e até logo mais às 19 horas, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Um abraço, Deus abençoe, até logo mais à noite.